como diminuir bastante a fome durante o dia. Porque não adianta nada eu estar fazendo uma dieta ou estar fazendo um regime e aquela vontade louca de comer não me sai do pensamento. E nós sabemos, se tem alguma coisa que nos destrói, são os nossos pensamentos. E se nós ficarmos pensando muito tempo em comida, vamos acabar indo lá na cozinha e comer alguma coisa ou pedir um fast food, aquele lanche saboroso e suculento. Então, como fazer? Como eu fiz para resolver esse problema dessa fome repentina e essa fome louca que dá durante o dia? É bom vocês verem essa dinâmica que acontece aqui nessa minha área, para vocês entenderem que eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum, que está querendo passar para vocês aquilo que funcionou para mim e pode funcionar para vocês. Então, aqui vai passar o cara vendendo pipoca na rua, o caminhão do gás, o lixeiro passando, o ônibus na rua, e a gente dá uma pausinha, um silêncio e continuamos. Porque o importante é o conhecimento que eu quero passar para vocês. Então, o que eu fiz para eliminar essa fome doentia e esvaziar a mente? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é que tem aquela frase que eu gosto muito de falar para mim mesmo, que é: conhecer-te a ti mesmo. Os filósofos já diziam antigamente, conhecer a ti mesmo, e eu adaptei, e você perderá peso. Porque para você perder peso, a primeira coisa que você tem que conhecer, mulher, a primeira coisa que você tem que conhecer, homem, é você. Você tem que identificar o que te alegra e o que te entristece. Ah, ela, aí agora você pegou pesado, então você está querendo dizer que eu não sei o que me entristece e eu não sei o que me alegra? É, de fato não sabemos, porque acordamos de manhã, tem dia que dizemos o seguinte: acordei com o pé esquerdo porque não acordei bem, acordei de mau humor, acordei irritado, e de fato eu nem sei porque acordei desse jeito, irritado, mas acordei. Graças a Deus que acordamos, né? Porque senão ficaria complicado. Então, isso que eu digo é verdadeiro. Por muitas vezes não sabemos o porquê dessa nossa alegria contagiante e nem a tristeza que nos abate. E desta mesma maneira é a fome repentina. Por muitas vezes pensamos que estamos com fome, mas que na realidade é tédio. É tédio. E queremos curar o nosso tédio como? Mastigando alguma coisa, porque quando comemos, ativamos mecanismo de prazer dentro da gente, no caso a dopamina, que ela dá um pico lá em cima e ficamos felizes com a comida, mas que na realidade não era fome, era um mal-estar, um tédio, que se você analisar o que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai para um passeio, quando você está num date, num namoro, o que você menos pensa é na sua refeição, é em comida. Então, aquilo que eu sempre digo, pessoas que estão muito felizes com aquele pico de dopamina alta naquele momento, o que ela menos pensa é em comer, o que menos pensa é em beber. Mas quando estamos assistindo um filme chato, ou estamos naquela reunião de família monótona, sem graça, e por isso que em várias reuniões de família tem que ter comida, é claro, né? E a gente já ouvia muito aquela piada que nós contávamos para nós mesmos: se for para sair e não tiver comida, eu nem vou, né? Então, para perder peso eu tenho que mudar toda essa dinâmica.
para você levar uma vida mais tranquila. Mas aí você me pergunta, pô, mas como que eu vou fazer? Vai ficar tudo muito chato, tudo muito monótono, eu tirar a alimentação de tudo? Não, não vai. O que você vai fazer é o seguinte: no momentos de prazer não tem alimentação, e no momento da refeição é hora de você estar ali, concentrado na refeição. Papai, que Deus o tenha, e mamãe também, eles sempre diziam o seguinte: a hora da refeição é uma hora muito sagrada, é a hora que Deus está ali. E hoje eu consigo entender que, na realidade, tem um ensinamento um pouquinho mais profundo que isso. Porque quer dizer que na hora que você comer, você tem que estar concentrado naquilo ali que você vai comer. E então a hora de diversão não é a hora de comer. Hora de tristeza não é a hora de comer. Qual é a hora de comer? A hora de comer é aquela hora que você programou para fazer as suas refeições. Se são 4 refeições por dia, são 4 refeições por dia. Eu, no meu caso, eu tenho uma dinâmica. 6 horas da manhã eu tomo meu de jejum. Quando é entre 11 e meio-dia, eu faço a minha refeição do almoço. Quando é lá pelas 14, 15 horas da tarde, eu faço uma outra refeição leve. E às 18 horas, antes de eu me recolher para o meu descanso merecido, eu faço uma outra refeição e já finalizei. E o pico de alimento, de fome que me dá nos intervalos antes disso, não é fome. Por quê? Porque eu já fragmentei direitinho a minha alimentação durante o dia, que é para eu não sentir fome descontrolada. Mas vamos direto ao assunto. Como eu fiz para eliminar essa fome? Primeiro, eu já disse, conhecer-te a ti mesmo e você perderá peso, correto? Então, identificar o que você tá com tédio. Se você tá com tédio, eu já disse em outros vídeos, vai fazer uma caminhada, vai assistir uma série de TV que você gosta, vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa que te dê prazer. Isso é fundamental. Foge. Outra filosofia do papai, que creio que seu papai, mamãe, vovô já dizia: mente vazia é a oficina do diabo. E de fato é. Aonde vem o tédio? Quando você está ocioso, você está no seu ócio ali, você não tem nada para fazer. Então, procura fugir desses momentos vazios na sua vida. Se o momento é vazio, vai dormir, correto? Se não é problema de você ir dormir, então vai fazer uma caminhada, ou no caso aqui desse canal, vamos fazer um exercício. Coloca o seu corpo para se movimentar. Lembre-se que eu digo meia hora por dia, pelo menos, de exercício, porque não adianta só fazer uma reeducação na sua vida toda. Eu poderia falar reeducação alimentar, mas não é só uma reeducação alimentar, é uma reeducação no seu cérebro. Você tem que condicionar ele a pensar correto, porque os nossos prazeres nos traem, você sabe disso. Fazemos as coisas que por muitas vezes nem queríamos fazer e depois pagamos o preço alto pela besteira de momentos de prazer. Bom, então foge do ócio, certo? Vai fazer alguma coisa. Segundo, isso daqui, ó. Isso aqui é sagrado, água. Você tem que beber. No meu caso, eu tenho 1,66 m, eu sou um gigante de 1,66 m. Eu tenho que beber pelo menos 3 litros de água. Olha só, ó, presta muito atenção.
não é beber 3 litros de água em um período muito curto, em 1 hora. Em 1 hora eu beber 3 litros, em 3 horas beber 3 litros. Não é nada disso. É você beber 3 litros de água no decorrer do dia. Porque a falta de água, deixa eu aproveitar e já beber. A falta de água, os sintomas dela é fome. Então, quando você fica um período sem beber água, o seu organismo, ele indica para você que você está com fome, mas que na realidade não é fome, é sede. Aí complicou. Sede, eu consigo identificar a sede. Olha só, quando você identifica a sede, que a sua boca já está seca, que você está sentindo a sua saliva diferenciada, você já está desidratado, é diferente. A sua sede já passou por um nível de desidratação, mesmo que leve. Por isso que seu organismo identifica que você precisa beber água urgente, por isso que ele seca a boca e assim por diante. Mas quando você ainda não está nesse período de boca seca, você vai sentir fome. E na realidade é sede. Então, eu procurei no meu trabalho, eu tenho que falar para vocês que eu estou desempregado já faz 1 ano. Já estou desempregado já faz 1 ano. E estou procurando emprego. Mas quando eu estava trabalhando, eu arrumei uma bolsinha térmica e colocava 4, 5 garrafas dessa daqui, ó. Eu não bebo refrigerante, quem bebe é meu filho, então eu pego as garrafas e coloco água. Porque uma garrafa só, aquela PET que a gente compra para beber água, vai ser insuficiente, mas tem aquelas de 1 litro aí, é muito grande para poder carregar nessas bolsas térmicas. E se eu pegar 4, 5, 6 dessas daqui e colocar na bolsa térmica, olha só como eu fazia. Eu colocava 3 congeladas, colocava no freezer para congelar, e 3 geladas. E fazia ali aquela caminha naquela bolsa térmica e levava para o meu trabalho. E eu ia bebendo água ali, porque beber água gelada, você consegue beber muito mais do que água numa temperatura ambiente, certo? Depois eu vou falar sobre isso mais para frente. Então eu pegava a garrafa d'água, deixava sempre assim na minha mesa, na minha frente. Quando o meu olho batia de frente com a garrafa, eu tomava um gole. Nem que se fosse um gole assim, ó. Um gole curto. E quando você menos esperar, você só no período da manhã até meio-dia, você já bebeu ali, ó, 1,5 litro, às vezes até mais, depende do clima. Quando é calor, você consegue beber mais água. Quando é o frio, você tem que olhar mais para a garrafa. E lembre-se, olhou para a garrafa, dá um golinho, mesmo que for curto. Com isso, o que vai acontecer? Você vai sentir menos fome. Então, não é que o seu estômago, sua barriga está cheia d'água, não. Porque o mecanismo de defesa do seu corpo não vai dizer que você está com fome, porque na realidade você está hidratado. Então, eu já dei 2 exemplos, certo? Primeiro, sair do ócio, sair daquela situação de não estou fazendo nada. Isso gera um gatilho que vai fazer você ir atrás da comida. Então, eu já falei, vai fazer caminhada, vai ler, vai assistir uma série. Ó, eu adoro, quem quiser comentar aqui embaixo que assiste, eu gosto de Star Trek. Star Trek para mim é Deus no céu e Star Trek aqui na minha TV. Bom, então assiste uma série que você gosta para fugir do ócio. Segundo, beber água. E o que mais eu fiz para
eliminar a fome durante o dia? Bom, agora você tem que fazer uma lista bem regrada. A hora que você vai comer de manhã, depois a hora que você vai comer no intervalo de manhã até o meio-dia, se esse for o caso. Aí depois você vai fazer a hora que você almoça, o lanche da tarde e a hora que você janta. Procura jantar até no máximo umas 20 horas, para você não dormir muito com a barriga cheia. Divide bem o seu dia dos seus alimentos, porque aí você vai saber que você dividindo o seu dia, se você sentir fome nesses intervalos, você vai conseguir identificar se foi o ócio de não estar fazendo nada, o estresse de não estar fazendo nada, ou se você está olhando pouco para a garrafa d'água. Então é a hora de beber água. Então faz uma lista e segue essa lista, correto? E depois, o que devemos fazer para eliminar bastante a fome durante o dia? Evitar farinhas brancas. Não que você não vá comer farinhas brancas. Quais são os tipos de farinhas brancas? Por exemplo, bolo, né? Macarrão. Eu como pão francês ou pão de forma no café da manhã com 2 ovos. Já falei isso para vocês. Mas no decorrer do dia, evita. E evita também... Evita não, isso você tem que eliminar. Eu já estou produzindo um vídeo para falar sobre isso, sobre o açúcar. Você tem que eliminar o açúcar e essas farinhas brancas. Por quê? Ela dá um pico de glicemia no sangue muito alto. Um pico de glicemia alto, mas não natural, correto? E ela dispara também o hormônio do prazer muito rápido. E com isso você se sente feliz, e com isso você se sente agitado, e com isso você queima aquela caloria que você está comendo, que é o açúcar, tanto da farinha branca quanto do próprio açúcar. E com um período muito curto você vai sentir a sensação de fome. Então você tem que fugir desses tipos de alimento. Não que você não vá comer. Vou dar um exemplo. Arroz branco. Arroz branco é branco. Arroz branco, ele também dá o pico de glicemia muito alto. Mas quando você mistura ele com feijão, ele já não dá mais essa... Não quer dizer que não dá. É controlado e cai muito bem arroz com feijão. Mas eu já disse também no vídeo de como eliminar a fome noturna, que eu evito comer arroz em quantidades grandes por este motivo. Porque, primeiro, ele te sacia e depois ele te dá a sensação de fome muito rápido. Vocês sabem do que eu estou falando. Macarrão, por exemplo, é isso. Você come um pratão de macarrão e logo depois você tá com fome. Bom, aqui eu não preciso nem dizer que se você tá querendo perder peso e mudar seu estilo de vida, você tem que fugir do miojo, dos salgadinhos, dos embutidos, de salsicha, tudo isso que é extremamente industrializado e ultraprocessado, porque ele tem, primeiro, muita caloria, tem muita gordura, gordura trans, tem muito sal concentrado e muitos deles não são nem alimentos, são... Eu vou falar isso em outros vídeos, então foge disso. Cai mais para o que é natural, aquelas coisas que não são tão industrializadas, que são arroz, feijão, frango, peixe, ovo, carne vermelha e assim por diante. Quanto mais produto natural você substituir pelos produtos industrializados, melhor será para a sua mudança de hábito e você perder peso de uma maneira mais natural. Quem tem acima dos 40 anos, no meu caso, eu tenho
53 anos. Na minha infância, não tinha supermercado, hipermercado, não tinha açougue. E vamos deixar isso pra lá que, né? Mais pra frente eu falo sobre isso, que a vida era mais leve, que as pessoas abaixo dos anos 80 eram as pessoas mais magras, e depois que veio a industrialização, acabou com tudo isso e vemos mais de 90% da população do Brasil já com sobrepeso, e isso é complicado. Bom, uma outra dica fundamental para você diminuir a fome durante o dia, e essa é boa, olha o vento, essa é boa, puxa pela sua memória, né? Principalmente aquela memória afetiva. Tem aqueles programas de MasterChef que eu já sabia disso, mas me fez trazer para o meu coração que o Jacan disse o seguinte, que comida que é boa tem que ser afetiva. Como assim comida boa afetiva? A comida boa é aquela que lembra do papai, da mamãe, da vovó, do amigo, do titio e assim por diante. São comidas que nos remetem a alguma coisa. Aqui eu vou trazer uma reflexão. Por exemplo, eu nunca gostei de café. Nunca. Mas a minha mãe acordava 4 horas da manhã e para fazer café, e a casa toda estava dormindo. Eu sempre morei no andar de cima da casa da mamãe. Eu descia para tomar café com a mamãe enquanto todo mundo estava dormindo. E ali a mamãe era só minha. Então a gente ficava 3 horas de resenha. Ela fazia pão caseiro, todo mundo dormindo. Eu tomava café e Deus sabe o quanto eu sofria depois por causa do café. Eu tinha azia, tinha má digestão e muitas vezes vomitava no meu emprego por causa do café. Mas no outro dia, às 4 da manhã, eu estava lá para mais uma resenha. E Deus assim tomou a minha mãe, porque o período dela nessa terra finalizou. E eu sou feliz porque eu tive uma mãe, né? Mas então, quando eu vou na casa de alguém, ou eu sinto que a minha vizinhança está fazendo um café, isso me remete àquela imagem afetiva, né? Da impressão que a minha mãe está ali do meu lado. E isso é o café, um bom macarrão, um bom estrogonofe, um bom churrasco, quando ele é afetivo. Mas é lá onde você quer chegar com tudo isso. Que um arrozinho fresco, feito na hora, é muito difícil você se controlar e você come 2, 3 pratos de um arroz feito na hora e um feijão cozido na hora e temperado na hora. Primeiro porque lembramos dessas gatilhos efetivos, dessas imagens efetivas. E quando comemos, ou porque estamos muito alegres, ou quando comemos porque estamos entristecidos, há um descontrole e comemos mais do que é necessário. Alguns comem menos quando está entristecido, mas se a gente puxar pela memória do que eu disse, que em média 90% da população está sobrepeso, de fato as pessoas comem mais. Então, voltar naquela fala que eu disse logo no começo do vídeo, que é a hora de comer, que papai dizia, é a hora de estar com Deus, é a hora que está só você ali e o seu prato. Você tem que fugir desses gatilhos, correto? Então é aqui que eu quero chegar na outra dica muito importante.
come comida requentada. Eu fiz todo esse floreio, fui até lá, voltei para falar da comida requentada. E tem alguns estudos que falam que o arroz que já ficou na geladeira de um dia para o outro, ele diminui o amido, ele diminui o índice de glicemia. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu sei o que é verdade para mim e eu espero que você, ao ouvir eu falar isso, identifique se isso é verdade para você e deixa aqui nos comentários. Quando a comida é requentada, você come menos. Pronto. Esse é o X da questão. Mas eu vou comer comida requentada pelo resto da minha vida? Não. Não. Claro que não. Vai ter dia que você vai na casa de um parente, vai ter dia que você vai num restaurante, vai ter dia que você vai numa festa, mas no seu dia a dia você tem que se controlar. Lembre-se, é aqui. Tudo funciona aqui. Por que que os bodybuilders, principalmente para competição, ou quando eles estão naquele período que eles têm que definir o músculo, que não é o meu caso, eu não vou chegar nesse ponto, eu já eliminei 50 quilos, falta mais 15, quando eles querem dividir, primeira coisa que eles fazem é isso, é comida requentada. Não acredito no que você está falando, é lá. Então vamos lá. Eles pegam a comida e faz marmita para a semana toda e coloca na geladeira. Isso é comida fresca? Não, é comida requentada. Se você vê atriz da Globo, elas falam que preferem levar marmitas que elas preparam a semana toda para comer no trabalho. Os ricos estão fazendo isso. Os ricos estão imitando o que os pobres fizeram a vida toda. Marmita. Principalmente aquelas marmitas que já fazíamos para comer na semana toda. Então, olha só. Vamos tentar fechar esse vídeo de hoje, que esse foi um bate-papo para vocês entenderem que é mudança de hábito. Deixa eu esfriar aqui, que eu tô acelerado, e vamos lá. Quer perder peso? Primeiro, tire da sua cabeça que você quer perder peso. Porque toda vez que eu pensei em perder peso, eu ganhei o dobro. Já deixa aqui se isso acontece com você. Escreve aqui embaixo. Por que eu tô falando escreve aqui? Porque vocês têm que deixar pelo menos um oi, um joinha, dizendo da onde que esse vídeo está chegando, da onde você é. Me ajude a continuar produzindo vídeo para vocês. Esse é o único preço que eu peço para vocês. Comente, nem que se for um joinha, um oi, boa tarde, valeu, que é incentivo para que eu continue aqui. E compartilhe isso com aquela pessoa que vai fazer regime, vai fazer dieta. E a gente ri por quê? Porque tem pessoas que querem fazer dieta e a gente já conhece essa resenha. Vai fazer dieta hoje, daqui 3 dias já abandonou, já chutou o pé do balde e uhul, cadê a dieta? Foi embora. Então, vamos voltar à conversa. Toda vez que eu pensava assim, é sério, eu preciso perder 5 quilos, eu ganhava 10. Parece que o demônio estava me perseguindo. E a gente lembra de novo do papai que dizia assim: tudo que você for fazer, não conta os seus planos, né? Não conta, porque não dá certo. E eu entendi isso, porque é um gatilho, tá aqui dentro da nossa mente. Quando a gente cria aquele estresse de perder peso e a gente vê uma pizza, a gente vai querer comer a pizza inteira e a gente vai pensar: amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. E foi a desgraceira toda e a gente não vai começar. Então, quer perder peso? Primeira coisa,
pare de pensar em perder peso. Muda seu estilo de vida. Faz isso que eu estou falando, pelo menos nesse vídeo. Bebe bastante água, foge do ócio, desses períodos que bate aquela fome. Faz uma lista do horário que você precisa comer. Faz um exercício quando você vê que você não vai conseguir se controlar e vai comer, mas é o estresse de você não ter nada para fazer. Lembre-se, uma pessoa feliz não que você é uma pessoa triste, não é nada disso, que você está entristecido porque não tem nada para você fazer naquele momento, então você tem que fugir disso. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai assistir uma série e come a comida que você programou para comer. Se você não faz marmita, faz uma porção grande de arroz, uma porção grande de feijão, coloca na geladeira e vai comendo ela aos poucos. Assim vai dar certo, porque eu sempre estou dizendo o seguinte, que eu ainda tenho 88 quilos, sou obeso grau 1. Eu era obeso grau 3. Já ganhei qualidade de vida assim fantástica. Tô tentando abaixar mais um pouco. Mas é mudando o estilo de vida. Ah, meu querido, funciona assim. Eu vou ter que abrir mão do meu prazer para eu perder peso. O que me trouxe até aqui, eu costumo dizer assim, ó, não vai dar para ver, mas tá aqui a minha barriga. A minha barriga tá cheia de coisa prazerosa. Tá cheia de pizza, tá cheia de hambúrguer, tá cheio de macarrão, tá cheio de estrogonofe. O meu colesterol só tem coisa gostosa. As veias entupidas do meu coração só é coisas gostosas. O que tá me matando é o excesso dos meus prazeres. Não quer dizer que eu não possa sentir prazer, mas eu tenho que me controlar. Certo? Então, é isso. Quer uma comida fresquinha na hora? Se você consegue se controlar e comer pouco, beleza. Se você não consegue se controlar, come a comida de um dia para o outro. E vai seguindo essas regras que eu venho trazendo no meu canal. Gostou do que eu falei hoje? Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, um oi, diz que você tá gostando, se não tá gostando. E o mais importante, diz para mim o que você quer que eu fale. E eu estou pensando separar do vídeo que eu dou essas dicas do que funcionou para mim e pode funcionar para você, dos exercícios. Estou querendo fazer um vídeo só para exercício e lançar uns 2 vídeos por exercício por semana. É isso. Eu quero dizer para vocês de novo sobre isso. Eu entrei nessa jornada pensando em ganhar R$1 milhão nas redes sociais. Mas eu descobri um prazer muito grande, que é modificar vidas. Quando eu recebo uma mensagem de você que está aí, falando que o que eu falei tocou no seu coração e que você está enviando esse vídeo para sua filha, para o seu filho, para o seu amigo, porque ele precisa de ouvir o que eu estou falando, eu falo, nossa, eu atingi exatamente o que eu quero. Esse é meu 1 milhão. Eu só preciso atingir uma pessoa, você. Eu acredito em você. Vai dar certo. Não se preocupe em mudar de vida de uma hora para outra. Não vai funcionar. Não se cobre tanto, mas dê uma chance para a mudança. Abra um pouquinho mão dos seus prazeres
Não que você não possa ter prazeres, eu já disse. Mas prazeres, eu ceder 100% aos meus prazeres, não vai dar certo. Bom, já falei demais. Manda esse vídeo para quem precisa ouvir. Eu vejo você no próximo vídeo. Fica comigo. E se deu certo para mim, vai dar certo para você. Tenha fé. Eu confio em você. Então, aprenda a confiar em você. E errar e cair faz parte do processo. Só os grandes caem e só os grandes fracassam, porque eles estão tentando. E o maior fracassado é aquele que nem tentou. Eu estou tentando. Vem tentar junto comigo. Te vejo você no próximo vídeo.